E aí agora, ó, vamos ver, segundo Atos, quem eram os fariseus. Beleza, dando um segmento, se a gente abrir lá em Atos 5, nós temos o testemunho de Gamaliel. Nós já lemos anteriormente todas as palavras de Gamaliel acerca do aprisionamento dos apóstolos, que a gente não sabe se foi só Pedro, se foi Pedro e outros apóstolos também. E vimos que a primeira afirmação do reconhecimento de quem é Gamaliel é que o texto de Lucas trata Gamaliel como um doutor da lei. E nesse tempo agora, já não era mais um grupo de escribas e fariseus. Já não era um sinédrio dos fariseus, escribas e saduceus. Agora já era um sinédrio farisaico e um grupo único de escribas fariseu. Eram escribas aos moldes da doutrina farisaica. E aí, em Atos 5, 34 e 42, que é a justiça ali de Gamaliel sendo feita aos apóstolos, trata Gamaliel como doutor da lei. Eu convido vocês a lerem ou assistirem um vídeo onde eu fiz essa análise lá. E eu fiz alguma análise com alguns comentários. Em Atos 15:5, os fariseus discípulos dizem que era mister circuncidar os novos discípulos dos apóstolos. E aí quando foi Pedro interromper, falou, não precisa não, vamos invalidar essa aliança aí, que isso é um fardo que não pode, nem nossos pais nem nós podemos carregar. E não precisa de nada de lei, não precisa de nada disso não. Isso tudo é fardo. Então, isso está em Atos 15:10, o que eu falei. Como todos os vídeos anteriores, a gente comenta sobre isso também. E aí um grupo de fariseus ali que vieram do farisaísmo, né, que se converteram a Yahushua HaMashiach, disseram que era mister circuncidados. Então, só, são doutores da lei, aplicam a aliança, porque circuncisão não é lei, é aliança. Antes de ser lei, ela era aliança. E aí em Atos 23, 6, 9, fala um pouco sobre a crença dos fariseus, que é o que a gente vai entrar em detalhe hoje. Então, vou passar rápido por isso daqui. Se algum espírito ou anjo falou, não teremos contra Deus. Então, eles criam em espírito e anjo, coisa que os saduceus não criam, tá? Então, vamos pular isso aqui agora, os detalhes disso, porque eu vou abrir isso nas tabelas. E aí, tem uma autodenominação de Paulo como fariseu, segundo a lei fui fariseu, conforme a lei fui fariseu, isso em Filipenses 3:5. E em Atos 26:5, ele diz que vivi fariseu. Vamos também abrir esse verbo vivi. Lá no final do vídeo a gente vai abrir o verbo vivi. Então, segundo Atos, eles eram intitulados doutores da lei, porque Gamaliel, sendo um fariseu, ele seria um doutor da lei também. É assim que era tratado no tempo de Lucas. Eles eram extremamente cautelosos, assim como eles eram minuciosos, assim como eles falavam a verdade da lei, mas não falavam a verdade da tradução, conforme o vídeo anterior nós denunciamos nas palavras de Yahushua HaMashiach. Eles aprendem com o passado, eles viram que vários movimentos tentaram se evidenciar com alguma espécie de Messias ali, que sempre minguaram, sempre não deram em nada. Então, o Gamaliel vendo isso falou, não, deixa que esse movimento, se for de Deus, legal, vai dar tudo certo. Se não for, ele vai se extinguir. Então, eles aprendem com o passado, coisa que os cristãos estão precisando aprender também com o passado. E eles são tementes ao poder de Deus, porque ao mesmo tempo que eles falam que se não for de Deus vai desfazer, eles dizem também que se for de Deus será realizado. Então eles são tementes ao poder de Deus. Gente, e acabou os relatos dos fariseus em Atos, tá? Não tem nenhuma menção negativa aos fariseus. E aí surge uma pergunta, sendo direto ao ponto. Por que não há menção negativa dos fariseus em Atos? Não há menção nenhuma deles nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas gerais e nem em Apocalipse. De Mateus a Apocalipse nós vemos a lei. E Yahushua HaMashiach falando por conta própria, por suas palavras ali no Sermão do Monte, que nós devemos seguir a lei. E lá em Apocalipse dizendo que não entrará pela Nova Jerusalém quem não cumprir os mandamentos de Deus e dar testemunho dele, que ele falou isso revelado através de João. E nas epístolas gerais também não tem nada sobre os fariseus e nas epístolas de Paulo também não. Eu tenho muitas dúvidas sobre as epístolas de Tiago, Judas, Pedro e João. Tenho muitas dúvidas sobre a epístola de Paulo, sobre a confiabilidade daquilo, que é isso que a gente está investigando nessa série. Eu vou botar as cartas na mesa, cada um vai tirar suas próprias conclusões. E nesse grupo de livros, após Atos, não tem nenhuma menção dos fariseus. E em Atos, onde há menção, não tem nenhuma menção negativa dos fariseus. Então, por que não há essa menção negativa nesse grupo de livros do Novo Testamento? Eu coloquei algumas hipóteses aqui. Há um conjunto de premissas que os cristãos gostariam de que fosse uma verdade para corroborar com a verdade do cristianismo paulino é a seguinte. São várias hipóteses conjuntas, tá? Então eu sintetizei tudo numa frase só. Mas eu acredito que elas sejam passionais. E eu vou explicar o porquê. Eu vou ler tudo que está em preto aqui primeiro, depois eu vou acender isso para vermelho. O movimento farisaico morreu após a morte de Jesus
E Deus providenciou paz para o crescimento da igreja nos 4 cantos da terra, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e os gentios em direção à lei e à graça. Então, resgatar as ovelhas perdidas de Israel são palavras de Jesus. Resgatar os gentios em direção à lei seria uma crença dos nazarenos e até uma crença minha também. Eu acredito que os gentios têm que cumprir a lei. Resgatar Israel e os gentios em direção à graça, que seria uma mistura do cristianismo com o cristianismo paulino, né? O crescimento da igreja, isso aqui é absolutamente de Atos para frente, é muito lucano isso, né? Vamos botar assim, paulino, lucano isso, nos 4 cantos da terra, conforme o próprio Yahushua Mashiach falou, e que o movimento farisaico morreu. Agora não tem mais judaísmo, não tem nada disso, agora é só a graça. E morreu o movimento após a morte de Jesus, e Deus providenciou paz, né? Para que houvesse o derramamento do Espírito em Pentecoste, no evento lá em Pentecoste em Atos 2, e tudo culminou no ministério aos gentios, e não devemos seguir mais a lei nenhuma hoje. Vamos ver até que ponto isso é verdade. O movimento farisaico não morreu após a morte de Jesus, isso é um erro histórico. Ele foi diluído após a queda do templo, isso temos várias na literatura aí, como eu mostrei nos vídeos anteriores. E aí sim, depois houveram movimentos que não se intitularam fariseus, mas começaram a vir os maçoretas, né? Os zelotes continuaram, os essênios, que eram também pré e pós Jesus, também deram uma sumida. Então esses movimentos judaicos foram minguando quanto aos seus termos antigos, mas eles se renovaram através do judaísmo maçoreta. Então isso é um erro histórico, afirmar que o farisaísmo morreu após a morte de Jesus. Ele simplesmente foi diluído. E não foi após a morte de Jesus, foi após a queda do templo. Então já é uma opinião de se algum cristão estiver querendo, sabe, por amor a Jesus, por idolatria a Jesus, querer enfiar na cabeça essa frase aqui inteira, sendo que parte dela não é verdade. E que Deus providenciou alguma paz para o crescimento da igreja. Isso é uma mentira absurda. Não teve paz. Teve perseguição a Estevão, a Filipe, a Tiago, teve perseguição ao próprio Yahushua HaMashiach. Teve depois disso a perseguição à congregação dos que eram discípulos de Yahushua HaMashiach e apóstolos. Após isso teve a queda no templo, então isso justificou a ida de muitos até os 4 cantos da terra a pregar. Depois disso teve a diáspora do povo, cá estou eu e cá está você agora, que não estamos em Israel onde deveríamos estar. Tiveram as cruzadas, né? Movimentos em prol de Jesus e de Deus, né? Tivemos a Inquisição também, né? Não, da igreja, né? Perseguindo, modificando o sobrenome de todo mundo, né? Que agora eu não sou mais um homem de Benjamim, ou sei lá, um levita, um homem da tribo de Judá ou de Manassés. Eu sou um Rocha, né? Eu sou um Torres Rocha, né? Então, ó, guerra mundiais aí, ó, em nome de Deus, ó, Hitler estava lá, não era Hitler um cristão? Logicamente ele não era um cristão. A guerra entre Israel e Palestina, então não houve paz nenhuma até agora. Cadê essa providenciou paz para o crescimento da igreja, né? Por onde a igreja ia, já saía automaticamente crescendo. Pelo contrário, a igreja de Yahushua HaMashiach reduziu, porque Yahushua não era paulino, Yahushua era Antigo Testamento, ele era raiz. Ele não era Nutelinha não, paulino não. Tá, então a igreja não aumentou, a igreja reduziu. O que aumentou foi o cristianismo paulino, tá? O escravagismo financeiro do Ocidente, a gente não tem uma terra para plantar, colher, comer por conta dela, né? A gente precisa pagar os boletos do supermercado das compras que a gente faz, né? Inteligente é o povo atual, né? Que depende do supermercado, porque burro é o povo antigo, que plantava e colhia, né? Que sabia olhar o tempo, né? Ah, faça-me um favor. A pobreza urbana, as pestilências, doenças, invasão de privacidade hoje com as câmeras e microfones nos celulares, e o controle principal, o controle da informação, e é isso que a gente está vendo aqui na série de Paulo hoje, e em todos esses vídeos, sobre até que ponto essa miséria e essa vida na castidade, que teriam sido uma sugestão de Paulo dada, pareceu bem a Paulo através do Espírito Santo, que nós vivêssemos assim, isso anularia toda a aliança e as bênçãos do Criador para a nossa vida como israelita. Então não houve paz nenhuma para o crescimento da igreja. Não, que agora a igreja está em tudo quanto é lugar do mundo. O cristianismo é a maior religião do mundo. Pelo contrário, o povo de Deus, que é a maioria no mundo, será reduzido a muito menos pessoas, porque não dão testemunho de Yahushua HaMashiach e não seguem a lei. E aí, o crescimento da igreja nos 4 cantos da terra para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e os gentios em direção à lei e à graça, isso não ocorreu em 2000 anos, tá? Então não teve paz nenhuma para o crescimento da igreja. Não houve crescimento da igreja nenhum, porque se houvesse crescimento da igreja, tinha trazido as pessoas não somente para a graça, mas para a lei, conforme a própria palavra de Yahushua HaMashiach em Mateus 5,17. Eu até canso de falar sobre isso, eu tenho certeza que alguns irmãos aqui do canal também cansam, porque eu falo muito sobre isso, mas é extremamente necessário para os irmãos novos que não estão entendendo o poder do cristianismo paulino, o poder destrutivo do cristianismo paulino. Então, o movimento farisaico que morreu, que teria morrido após a morte de Jesus e não morreu, morreu depois após a queda do templo, onde Deus providenciou o derramamento do Espírito e providenciou paz para o crescimento da igreja nos 4 cantos da terra para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e os gentios em direção à lei da graça, isso não ocorreu em 2000 anos. E aí? Então, sem comentário.
E aí, outra hipótese, por que não há menção negativa dos fariseus em Atos e não há menção nenhuma deles nas epístolas gerais e nem no Apocalipse? Que seria uma hipótese isolada. Agora, esse aqui é um conjunto de hipóteses conjuntas, né? Um cristão pensa assim, os nazarenos pensam aqui, ó, ovelhas perdidas de Israel, os cristãos pensam que na verdade é crescimento da igreja, e alguns que não estudam história falam, o farisaísmo não existe mais, acabou. Eu acredito que eles trocaram de nome. Então é uma hipóteses conjuntas, mas são hipóteses passionais. É o cristão querendo que o cristianismo prevaleça, é os nazarenos querendo que as duas casas de Israel prevaleçam acima de tudo, incluindo palavras na boca de Paulo. E nada disso aconteceu em 2000 anos. Aí eu tenho uma hipótese pessoal, que é uma hipótese isolada, mas ela traz mais racionalismo a tudo isso. Toda a base do cristianismo foi arquitetada pelos fariseus, e não só por Paulo, e foi amplificada pela igreja romana depois, contra Jesus e o seu movimento, e Paulo não podia expor isto, sendo Paulo o escritor não de 50% do Novo Testamento, mas de 80% do Novo Testamento. E é para isso que essa série existe hoje. Nós já vimos alguns versículos que eu levanto dúvida. Mas os versículos que eu levanto dúvida, e sendo justo, eu não anulo. Eu anulo aqueles que são realmente, por hipótese de premissa, sejam versículos falsos. Então, toda a base do cristianismo paulino, ou digo do cristianismo geral, foi arquitetada pelos próprios fariseus e não por Paulo. Toda a base do cristianismo foi arquitetada pelos próprios fariseus e não por Paulo. E aí parece muito diferente essa informação. Vai, Rafael, mas como é que você chegou a essa conclusão aí? Eu tenho uma explicação técnica para isso. E aí Paulo não podia expor que isso seria uma espécie de plano, uma espécie de agenda farisaica. E aí o Yahushua HaMashiach falou, o templo não vai ficar com vocês. Eu darei a eles a outro povo, tá? Eu darei o templo a outro povo. E na verdade não teve templo nenhum, né? A profecia de eu darei a vinha a outra nação. Acabou não dando templo para ninguém. O templo acabou, foi desconstruído e até agora está desconstruído, tá? Então aqui eu tenho dúvidas sobre aquela parábola lá. Então essas coisas são paulinas, são farisaico-paulinas. E é por isso que eu as denuncio hoje. E a explicação é a seguinte. Os fariseus tinham uma série de acusações contra Yahushua HaMashiach desde do ministério de Yahushua HaMashiach até o ministério feito pelos apóstolos e discípulos depois de sua morte. E aí, lá naquele interrogatório em Mateus 26, que eu sugeri vocês a lerem, dos versículos 59 a 68, eles buscaram provas contra Jesus, buscaram falsas testemunhas, buscaram tentar Jesus, perguntando, você não é filho de Deus? Se você é o filho de Deus, nos dá um sinal e desce daí da cruz e tudo mais, se você é o rei de Israel. Então, eles diziam que Jesus dizia, presta atenção, que Jesus era filho literal de Deus. Jesus Cristo nunca deixou isso claro. E a gente vai chegar num vídeo só disso, que é a doutrina da filiação. Tá? Nós vamos pegar isso aqui, vai virar um vídeo, a doutrina da filiação. E aí, se ele é um filho literal de Deus, coisa que ninguém acredita, nem os judeus, e eu também não acredito nisso hoje, nem os muçulmanos, nem ninguém, somente os cristãos acreditam nisso, e os cristãos que não leem a Bíblia como um todo, e não é uma crítica aos cristãos, porque eu era cristão, mas eu precisei ler a Bíblia como um todo para poder chegar no ponto que eu estou hoje, há uma deificação de Jesus. Então essa doutrina da filiação e da deificação, ela foi exposta pelos fariseus e logo depois usada pelos fariseus contra o próprio movimento de Jesus. Jesus também foi acusado a ensinar contra a lei, contra as tradições e contra o templo, em detrimento a uma fé pura. Deus falou, não, apenas a fé basta, apenas a fé. Quem falou isso foi Paulo, tá? E Yahushua HaMashiach nunca disse que a fé pura bastava, porque lá em Mateus 5,17, de novo eu citando Mateus 5,17, ele fala sobre a lei, sobre nós seguirmos a lei. Então, a fé pura, ela afirmaria a graça que viria ainda, porque aqui em Mateus 26, Jesus ainda não teria morrido, tá? Então temos vários textos aqui com afirmações que aqui está quem é maior do que o sábado, o Senhor do sábado, aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Davi, aqui está quem é maior do que Moisés, e Jesus se colocando como maior do que todos os outros e não como parte de todo, tá? Então, quando ele é acusado de ensinar contra a lei, contra as tradições e contra o templo, em detrimento a uma fé pura, de uma graça que ainda não tinha acontecido, que ele só prometia que ia morrer pelo pecado de todos, o que está confirmado em Isaías, você tem uma fé pura afirmando a graça, criando uma doutrina da justificação pela fé. Você conhece alguém que fez isso? Paulo.
Então eu não posso ser mais claro do que isso. E qual a estratégia deles? Os fariseus usaram essas acusações de heresia, blasfêmia e inclusive de anomia, acusando Jesus de não seguir a lei conforme ele. Só que Jesus não estava seguindo as tradições, a lei ele seguia. E os fariseus acusaram tanto Jesus quanto os apóstolos de heresia, blasfêmia e anomia. E eles pegaram esse grupo de acusações e transformaram isso nas doutrinas das pessoas de Jesus, né? Então, Jesus, ele passou a ter como uma imagem, heresia, blasfêmia e anomia, baseado nessas acusações, de que tudo isso era uma doutrina dos cristãos. Aí depois eles chegaram e criaram pejorativamente um sectarismo chamado nazarenos, isso em Atos 24:5 é mostrado. E aí esse movimento dos nazarenos era um movimento que tinham doutrinas de Jesus, que se apoiariam em doutrinas que invalidariam a aliança com Abraão feita lá em Gênesis, sendo essas doutrinas base para outras doutrinas, como a predestinação, chamado predestinação de quem? Quem estava predestinado? Onde é que está isso no Antigo Testamento? Chamado, doutrina do chamado. Os predestinados serão chamados, que serão justificados, que serão glorificados. Está lá em Romanos 8:30. Que é isso, chamado? Nós sempre fomos chamados, nunca paramos de ser chamados. Isso não é uma coisa só para predestinados. Todos são chamados todos os dias. Isso para sermos glorificados, para termos glória. Nós vamos chegar a isso tudo nesses vídeos mais adiante. A doutrina sobre o arrebatamento. Nunca aconteceu um arrebatamento. Elias e Enoque não foram arrebatados. Esse arrebatamento, de sendo tomado para o céu, isso nunca aconteceu. O que tem lá são palavras como: e Enoque andou com Deus e Deus o chamou para si. Não tem uma especificação ali de um translado, de um arrebatamento em si. Assim como Elias. Outra coisa também, a vida em corpo espiritual. Nós estamos aqui precisando comer, precisando pagar a conta, e Paulo manda a gente viver de sonhos, viver apenas no espírito. Isso anularia toda a aliança feita com Abraão de que os descendentes de Abraão seriam bastardos. Então Paulo teria criado uma doutrina de corpo espiritual baseada em pensamentos helênicos. Nós vimos isso em detalhes no vídeo passado, mas nós faremos também vídeos sobre cada uma dessas doutrinas aqui, então eu vou passar rápido. O plano dos fariseus era pegar Jesus e os apóstolos contra as doutrinas que eles condenaram Jesus ainda vivo, que era a filiação, deificação, justificação pela fé, e a partir delas criaram as outras. Então isso aqui é um plano deles, Outra, vida no céu. Nunca não tem vida no céu no Antigo Testamento. Existe vida na terra, a promessa aqui na terra. Isso seria um absurdo que não está presente no Antigo Testamento, mas que alguns cristãos acreditam, porque é uma doutrina paulina. E além de outras doutrinas também. E aí o foco desse vídeo é o seguinte: o movimento farisaico era muito respeitado por Paulo. Então há uma hipótese de que todas essas doutrinas paulinas tenham sido criadas pelos fariseus, não somente por Paulo. E Paulo tinha algum respeito pelos fariseus, porque ele era um fariseu também. E Paulo usou dos fariseus para apelar para César para ir para Roma para não ser morto. Vamos contar essa historinha? Pega a pipoquinha. Antes de ir para Roma, Paulo era rejeitado pelos judeus em Jerusalém. Isso está em Atos 21:27. Acusado pelas coisas em Atos 21, 20, 21 e o 28. Vamos dar uma lidinha nesse texto aqui. Contextualmente, nós podemos ver o seguinte: Paulo chega a Jerusalém e é interrogado por Tiago, tá? E essa interrogação falava do seguinte: Paulo faz um discurso e aí eles dizem que glorificam o Senhor pelo trabalho de Paulo, mas também perguntam pelo trabalho feito aos gentios, Sair convertendo tudo quanto é a igreja ali ao cristianismo dele. Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelotes da lei. Opa, zelote, zelador. E acerca de ti, quem não entendeu essa piada aqui tem que assistir os vídeos anteriores. E acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, e nem tampouco andar contra o costume da lei. E aí, isso aqui era Paulo sendo interrogado, mas como é que é? Como é que você pensa? Você está dizendo para os gentios mesmo se apartarem de Moisés e parar de circuncidar os teus filhos? Você está anulando aqui a lei e a aliança da circuncisão e a lei dada por Hur e Aruá a Moisés? É isso mesmo que você está fazendo?
E no versículo 28, ele é acusado também. Este é o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E ademais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou esse santo lugar. Paulo teria trazido Trófimo de Éfeso para dentro do templo. Então, ele continuava sendo acusado aqui contra a lei, contra o lugar, contra o templo, né, contra Jerusalém, e de introduzir pessoas ali. Então, essa era a acusação contra Paulo. Então, esse conjunto de Atos 20, 21 e 28 eram a acusação central contra Paulo. Aí vamos ver como é que isso desenrola. Presta atenção. Paulo, quando foi levado ao conselho, sendo acusado dessas coisas de Atos 21, 20, 21, 28, Paulo, ele chega lá e ele modifica o discurso sobre o motivo que lhe levou a ser preso. Ou seja, esse motivo aqui. Passando a tratar a questão toda dele ter sido preso como uma questão de crença na ressurreição. Olha que intrigante. Ele mudou, gente, o discurso. E ele diz que por ser um fariseu, estaria sendo julgado contra isso. Vamos ver em Atos 23 se era isso mesmo? Aí chega aqui em Atos 23, 6, ele diz: Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou o conselho: homens e irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança na ressurreição dos mortos, sou julgado. Não, ele não estava sendo julgado no tocante à esperança na ressurreição dos mortos. Ele estava sendo acusado por todas as coisas aqui em Atos 21, 20, 21, 28. Que ele está se apartando de Moisés, falando mal do templo, falando contra o costume e contra, possivelmente, também Jerusalém. Quando fala este lugar, está implícito ali Jerusalém e o templo. Então era sobre isso que Paulo estava sendo acusado. E não de que ele está sendo julgado pela esperança e ressurreição dos mortos. Paulo mente. Paulo é um mentiroso. Então ele troca o discurso dele, modifica o discurso, o motivo que lhe levou a ser preso. Porque a acusação inicial que levou a ser preso era a de Atos 21, 20, 21, 28. Aí o que acontece? Ele dá essa opinião: estou sendo julgado pela crença na ressurreição dos mortos. Por consequência dessa opinião de Paulo sobre a crença na ressurreição, Paulo acaba incitando uma discussão entre fariseus e saduceus, que está descrito aqui nesse trecho, porque as crenças dos saduceus eram diferentes, eles não acreditavam em alma, espírito, ressurreição, reencarnação, nada dessas coisas. As crenças dos saduceus estão aqui, ó, Atos 23, 7 e 8. Então os saduceus eram secos, eles não acreditam nessas coisas que nós acreditamos, exceto a reencarnação, eu não acredito. Isso está para espiritismo, isso está para transcendência da alma, você troca só o corpo, entendeu? Eu não acredito nisso porque não há base bíblica para isso. Agora, que haja espírito, que haja anjos, é óbvio que existem. Todos estamos aqui presenciando isso na Terra. Então os fariseus criam nessas coisas. E os saduceus eram secos. Não, tudo aqui é material, terreno, não tem nada de especial no céu. Então os saduceus eram um grupo muito poderoso politicamente, mas eles eram muito afastados da escritura como um todo, né? Não acreditavam no espírito. Né? Nós somos vivos porque temos espírito dentro de nós. Então o que eles não creem indicam muito que a vertente judaica deles é uma vertente de muita pouca compreensão do Antigo Testamento, mas eles, por terem proeminência política e autoridade ali, dinheiro, eles estavam como juízes de Israel, estavam dentro do sinédrio do templo como parte principal, inclusive no julgamento na audiência de Yeshua HaMashiach perante Pilatos. E aí então Paulo, do nada, Paulo é defendido pelos escribas fariseus. Não, agora não é mais os escribas e fariseus. Dentro do sinédrio fariseu, ele estava sendo defendido por escribas fariseus. Tinham só alguns poucos saduceus ali contra Paulo. E aí, a defesa deles, dos escribas e fariseus, tem o mesmo teor do discurso do fariseu Gamaliel, que a gente tanto comenta em Atos 5,34. Se isso não for obra de Deus, vai se desfazer. Se isso for obra de Deus, vai continuar. Então, os escribas e fariseus falam a mesma coisa, só que eles colocam um plus a mais que a gente vai ver. Então, Paulo passa agora a ter também os saduceus contra, por causa justamente da crença, porque Paulo era fariseu, e eles também têm os judeus de Jerusalém, né? Conforme Atos 21, 27. Lá no templo, Paulo chegou dizendo que pregava contra a lei, contra tudo, aí Tiago manda eles passarem pela purificação no templo, durante 7 dias, que mostra que Paulo segue a lei, mas mandava os outros não seguir a lei. E aí vamos ver agora quais são os detalhes dessa coisa da defesa dos escribas e fariseus. Agora, além dos saduceus, dos judeus de Jerusalém ali querendo a prisão de Paulo, cerca de 40 judeus o ameaçavam severamente, conforme Atos 23, de 12 a 15. Vamos dar uma olhadinha aqui na Atos 23, 12 a 15. Atos 23, 12 a 15. Conspiração dos judeus contra Paulo. Não falam qual vertente do judaísmo é essa. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram a conspiração e o juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração, e esses foram ter com os principais sacerdotes anciãos e disseram:
conjuramo-nos sob pena de maldição para não provarmos nada até que matemos Paulo, não comerem nem beberem. E aí agora, pois, vós, com o conselho, notificai o tribuno, a Cláudio Lisias, que vou-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos a matar. Ou seja, esses cerca de 40, desses 40 judeus, que não sabem de que denominação judaica era, se eram fariseus, saduceus, escribas, zelotes, essênios, não fala exatamente quem eles eram, estavam conjurando matar, num planinho de levar Paulo para a audiência com Cláudio Lisias, só que antes que eles chegassem ao Sinédrio, para Cláudio Lisias ouvir eles matariam a Paulo. Então isso era um plano. E aí, eu escrevo isso aqui no quadrinho. Primeiramente, não é relatada a vertente judaica, mas dificilmente seriam os fariseus, porque nunca os fariseus foram contra Paulo. Os fariseus foram sempre contra Jesus e os apóstolos de Jesus, mas nunca contra Paulo. E aí judeus, esses cerca de 40 que queriam matá-lo, vão aos sacerdotes e aos anciãos de Israel, pedindo para junto ao Sinédrio, ou seja, um conluio geral, para todos irem a Cláudio Lisias, perdi que Cláudio Lisias, falo Lisias, gente, eu tenho mania, é Cláudio Lisias, examinasse melhor a causa de Paulo e como plano, quando Cláudio Lisias chegasse lá, eles iriam pegar Paulo e matá-lo antes de Paulo chegar ao Sinédrio para a audiência. E aí, isso mostra que os fariseus sempre estiveram com Paulo. E o restante da análise vai ficar para o vídeo das audiências dos governantes e do vídeo da prisão de Paulo em Roma e o fim da sua história. E aí nós vamos ver as contradições de Paulo nas audiências e vamos ver como Paulo foi julgado e por que ele foi para Roma e de lá ele ficou como ele ficou, né? Sem impedimento nenhum. E vamos tentar entender um pouquinho sobre o fim da história de Paulo, pelo menos do relatado nas escrituras. E aí a gente vai chegar no vídeo final, que é o cristianismo paulino e as suas consequências. Então não percam esses próximos vídeos.